Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre juros simples aplicado ao orçamento. São bem interessantes e muito aplicáveis no nosso dia a dia. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. Então vamos ver o que a gente vai trabalhar nessa aula aqui. Nossos objetivos vão ser retomar os conceitos de juros simples que a gente já conversou. Vamos aplicar juros simples às situações cotidianas que realmente estão acontecendo no nosso dia a dia e calcular juros simples relacionados ao orçamento familiar, conceito também bastante importante da educação financeira, que é o orçamento familiar. Então vamos lá, vamos ver a seguinte situação que nós temos aqui. A Isabel economizou para comprar um tênis novo. O valor dos seus ganhos mensais é R$100. E o tênis que ela deseja adquirir custa R$200. Para realizar essa compra, ela resolveu pedir a quantia que faltava para o seu irmão Paulo e pagar no mês seguinte. Porém, o Paulo, bem esperto, disse assim, emprestaria esse dinheiro para a irmã, só que cobraria um juro de 5% ao mês. Daí, porque ele queria receber algo em troca, já que ele tinha esse dinheiro já numa aplicação e não queria perder o juro, então ele estava cobrando o juro dela. Então, quanto que ela vai pagar depois desse tempo? Qual que é o valor adicional de juros que ela vai pagar ao irmão nesse juro de 5%? Você lembra como calcular esse valor? É uma aplicação de juros simples, né? Quando a gente fala da poupança, né, de uma aplicação, ela não vai ser juros simples, né? Ela vai ser juro composto. Mas hoje a gente vai fixar no juros simples. Como é que a gente pode aplicar? No caso de uma aplicação de um mês, dá para se aplicar tranquilamente esse conceito de juros simples. Então vamos relembrar um pouquinho do juros simples. O juros simples a gente calcula. Juro é igual a capital, a taxa e o tempo. Então, o capital que ela emprestou, R$100. A taxa 5%, o que a gente tem que fazer? Transformar em decimal, ou seja, 5%, a gente faz 5 dividido por 100, que vai dar 0,05. E o tempo, um mês. Só temos que tomar cuidado aqui, que a taxa e o tempo tem que estar combinando. Se a taxa está em meses, o tempo também tem que estar em meses. Se a taxa estiver em anos, o tempo tem que estar em anos. Então tem que combinar esses dois fatores. E o montante é o quê? É o capital inicial mais os juros. Então vamos calcular os juros aqui. O capital 100, a taxa 5 centésimos e o tempo um mês. Fazendo esse produto deu R$5. Ou seja, o montante ao final de um mês vai ser os R$100 mais os 5. Portanto, ele vai pagar, para o seu irmão, ela vai pagar R$105. Agora vem alguns questionamentos. Ah, mas R$5 é pouquinho, né, de juro, não é, parece absolutamente nada. Porém, não é bem assim, a gente tem que analisar. A gente usou esse valor para ser mais fácil até mesmo, para vocês entenderem os cálculos. Só que a gente tem que analisar que 5% é um valor bem alto. Esse valor não é nada baixo. Hoje em dia, com a inflação que nós temos, vocês não viveram um tempo da hiperinflação, inflações altíssimas. Então, fica mais difícil, porque os pais de vocês, os avós, viveram esse período muito conturbado da nossa economia. Então, quando a gente falava 5% há 25, 30 anos atrás, era um valor baixo. Hoje é um valor extremamente alto. Então, nós temos que tomar muito cuidado na hora de fazer esses negócios e analisar os juros que nós vamos ter mensalmente. Porque hoje, se a gente for ver, analisando, comparando com a caderneta de poupança, nós temos juros perto de 0,5% ao mês. Então, um valor muito alto que ela pagou de juro ao irmão. Então, temos que fazer essas análises. Então, o conhecimento dessas aplicações financeiras, usar esses conceitos de juros, vão ser muito importantes para a nossa educação financeira. Então, ela pagou um valor alto, como a gente comentou, e tem lojas de varejo que vão cobrar um juro muito mais baixo do que isso. Então, a gente tem que saber também analisar qual o juro, a forma de pagamento que vai ser mais interessante para a gente. Então, para a Isabel, talvez não tenha sido muito vantajoso, né? Como a gente já combinou. Tem as lojas que vão poder financiar com valores muito mais baixos. Esse caso é um exemplo de uma aplicação de juros simples, porque levou apenas um mês e é fácil a gente fazer esses cálculos.
Então, os juros simples podem causar um impacto, o juro, no modo geral, pode causar impacto tanto no orçamento individualizado, no teu orçamento, ou no orçamento da família. É muito importante entender eles. Eles são cobrados em vários tipos de parcelamento, como em boletos, empréstimos, adiantamentos. São exemplos onde são cobrados juros, sendo eles juros simples ou juros compostos. Bem, então relembrando a fórmula do juro simples, juro é igual a capital, a taxa e o tempo, o montante é a soma do capital mais os juros. Lembrando, a taxa e o tempo tem que estar combinando e a taxa tem que estar na forma decimal. Então, agora vem uma pergunta. Você já pagou juros alguma vez na vida de vocês? Sim ou não? Eu acho que alguns nunca pagaram, porque ainda estão numa fase que depende muito do pai, da mãe, do responsável. Mas essa pergunta tem que ser feita desde o início. Será que eu devo pagar juro? Como que eu trabalho com esse dinheiro? Essas perguntas a gente tem que sempre fazer. Esse juro é alto ou é baixo? Essa tomada de decisão é extremamente importante dentro da nossa vida financeira saudável. Então vamos lá. O juro pode ter impactos negativos dentro de um orçamento individual ou familiar, como não atingir objetivos no prazo estabelecido. Porque quando se faz orçamento, você faz um planejamento de algumas metas que você quer atingir depois de um determinado tempo. Se, por um acaso, você paga uma conta atrasada, o juro não está constando lá no teu orçamento, ou seja, ele pode impactar dentro da economia esperada. Então tem que tomar bastante cuidado para não pagar juro. Ou, quando há necessidade, procurar o melhor juro possível. Qual que seria o melhor? O melhor é não pagá-lo, mas o melhor, no caso que eu teria que pagar, é pegar uma taxa mais adequada, uma taxa melhor para você. Então tem que sempre pesquisar as melhores situações que a gente tem. Vamos ver uma seguinte situação agora aqui. Os juros podem ser usados também ao nosso favor, não apenas contra. Lilian deseja que o seu capital aumente, ela tem um valor lá. Para isso, ela vai depositar o dinheiro no banco e resgatá-lo depois de 1 ano e meio, de modo que consiga render um juro sobre seu capital. Ela tem quanto de capital? 5.500. Esse é um valor considerável hoje em dia. E ela vai aplicar no regime de juros simples, que é o nosso foco de hoje, com uma taxa de 7,8% ao ano. Então, ela vai ter 1 ano e meio, uma taxa de 7,8% e um capital de 5.500. Qual será o valor que ela vai ter depois de 1 ano e meio? Vou deixar um tempinho para vocês resolverem e lembre-se da forma do juro, né? Juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando que a taxa tem que estar em decimal, ou seja, pegamos o valor em porcentagem e dividimos por 100. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos conferir o resultado.
Vamos ver então, pessoal, se vocês conseguiram. Tenho certeza que essa galera conseguiu resolver um problema bem simples, mas não estranhe, às vezes o valor, a taxa não é muito perto da realidade, porém, o objetivo da aula de hoje é a gente começar a pensar e analisar a situação. Então vamos dar uma analisada aqui. O juro, então, o valor do capital que ela tinha para aplicar é 5.500. A taxa 7,8%. Lembrando que nós temos que deixar na forma decimal, ou seja, dividir por 100. Dividindo por 100 deu 0,078. Um ano e meio, essa eu facilitei para vocês, né? É fácil, 1,5. Mas às vezes, lá na hora da aplicação, o cara não vai falar 1 ano e meio, vai falar 18 meses. Mas tem que lembrar que a taxa está anualizada, então o tempo também tem que estar anualizado. Então, 18 meses significa 1,5 anos. Agora, fazendo esse produto, 5.500 vezes a taxa, vezes o tempo, deu um juro de R$ 643,50. O montante, que é o final, o que é o montante? Relembrando, é a soma do capital mais o juro que ela recebeu. O capital era 5.500 mais o juro que ela recebeu, então ela vai ter ao final de um ano e meio 6.143,50. Lembram lá da taxa dos 5% emprestado pelo irmão, que a gente comentou que estava muito alta? Alguém quando viu esse exercício, mas a taxa de 7% ao ano numa aplicação é muito pouco? Na verdade, essa taxa atualmente está um valor bem bom. As taxas aí de aplicação, de CDB, de títulos em geral, estão bem mais baixas. Por exemplo, o título de governo está abaixo de 3%. Hoje, nós estamos gravando, está abaixo de 3% ao ano. Então, esse valor dessa aplicação está muito bom. É óbvio que numa aplicação real a gente não faria juros simples, faríamos juro composto, juro sobre juro. Mas aqui a ideia, hoje especificamente, é a gente entender esse conceito de juro e o que ele pode fazer dentro do nosso orçamento. Mas em prazos, como no caso lá do empréstimo da irmã para o irmão, ele que foi 30 dias, dá para se aplicar o conceito de juro e ele está extremamente correto. Tranquilo? Então vamos à frente agora. Vamos analisar a seguinte situação. Agora a gente já está pensando aqui numa família. Ó. O total das receitas da família de Thaís no mês de agosto de 2020 foi de 4.500. No gráfico a seguir estão as despesas da família de Thaís neste mês. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Nós temos um tipo de gráfico muito importante e uma das nossas funções é a interpretação e leitura de gráfico, é extremamente importante. Esse é o que a gente chama de gráfico de setores, né? Aqui a gente está vendo que o maior valor que eles pagam é de moradia, que corresponde a R$ 1.400. No caso, alimentação, R$ 950, transporte, R$ 700, saúde, R$ 380, lazer, R$ 400, e os outras despesas correspondem a R$ 250. Vejam que, colocando nessa forma do gráfico, também conhecido como gráfico de pizza, fica bem claro aonde tem as maiores despesas dessa família no caso. Agora a gente já está falando de orçamento familiar. O total das receitas da família nesse mês, como a gente falou, é 4.500. Tranquilo? Então agora vamos lá ao questionamento que vocês vão me responder aqui. Qual é o valor total das despesas da família da Thaís? Calma que já vamos voltar aquele slide para vocês olharem. O saldo da família é positivo ou é negativo? Ela está no vermelho ou ainda está no azul? Essa é uma questão extremamente importante. Suponha que o valor que Thaís pagou para a moradia foi um valor sem juro, pois ela pagou atrasado o aluguel. Se o valor do aluguel fosse pago com atraso, é calculado um regime de juros simples, tá? Ela pagou atrasado 10 dias e a taxa de 0,05% ao dia. Se ela tivesse pago no dia do vencimento, quanto ela teria economizado? Então, são 3 questionamentos para vocês fazerem. Qual é o total de despesa? Se foi positivo ou negativo? Ela pagou aquele valor que está lá na tabela, o valor que se ela tivesse pago à vista, mas ela pagou atrasado, então pagou com juro. Qual seria, então, o valor que ela teria economizado se ela tivesse pago em dia?
Então, esses 3 cálculos vocês vão fazer e nós já voltamos conferir se vocês vão, para ver se vocês tiveram dúvida ou se vocês acertaram integralmente. Já voltamos.
E aí, galera, conseguiram? Então ficou aparecendo o slide aqui para vocês verem. A receita era 4.500 e a soma de todas as despesas, vamos ver quanto que era, 1.400 mais 950, 700, 380, 400 e 250, 4.080. Portanto, 4.500 menos 4.080, um saldo positivo de R$ 420. A família está com um orçamento equilibrado, ou seja, esse dinheiro ela vai poder atingir suas metas. Troca do carro, troca da televisão, troca do celular de um dos filhos e assim sucessivamente, uma viagem de final de ano. Só dá para fazer atingir essas metas se o saldo for positivo. Agora, naquele caso lá que ela pagou com juros. Então, 1.400 ela pagou com juros. Então, eu quero saber quanto que ela pagaria se ela não tivesse pago juros. Então, aplicando a fórmula que a gente está usando, a fórmula do montante. O montante é igual a capital, abre parênteses, 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, aqui, o valor do montante 1.400, o capital é o que eu quero saber, 1 mais 0,05%. Então, eu tenho que dividir por 100, deu este valor, vezes 10. Fazendo a soma aqui, né? E depois este valor vai passar dividindo, achamos um capital de 1.393 com 3 centavos. O quanto ela pagou foi 1.400, menos esse valor que seria o valor original do nosso aluguel. Portanto, ela pagou quanto de juro? 6,97 centavos. Parece pouco, mas só que você vai somando cada juro que você paga, pode atrapalhar os seus planos, as suas metas, a sua viagem final de ano, a compra de um bem durável. Então a gente tem que evitar juros e na hora que estiver recebendo, procurar a melhor taxa possível. Aqui nós temos uma citação aqui que ela fala exatamente sobre o crédito que a gente tem e que às vezes a gente não dá muita ênfase exatamente à poupança, em guardar para atingir as metas. Hoje a gente trabalhou o quê? A gente relembrou que os juros estão presentes na nossa vida cotidiana, são cobrados em contas atrasadas, mas também podem ser vantajosos para a nossa vida, para a gente ver, por exemplo, descontos sobre compras que a gente pode ter. E a gente, quando faz as compras a prazo, a gente tem que estar muito claro quanto de juro está sendo cobrado para a gente não se endividar. Obviamente, sempre é melhor comprar à vista. Então, nesse vídeo, na aula de hoje, nós falamos sobre juros simples aplicado ao nosso orçamento cotidiano. Espero que vocês tenham gostado e até breve.